Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto de doutrina bíblica. Hoje estamos testando um novo horário por conta da limitação das 20 horas, que é o tal do toque de recolher. Então, vamos fazer essa experimentação ao longo dessa semana para que a gente compreenda qual será a melhor forma de darmos continuidade se este horário das 20 horas permanecer como restrição para no término do culto. Muitos irmãos estão trabalhando, nós sabemos disso, outros moram longe, o trânsito também atrapalha bastante, mas precisamos transmitir a palavra de Deus, pois oficialmente é o nosso culto de doutrina bíblica. Então, nós precisamos realizar de toda forma. Mas ao fazer esse exercício nessa semana, nós saberemos como proceder daqui para frente. Hoje, com a graça de Deus, eu quero estudar juntamente com os nossos irmãos um texto cuja base principal e inicial desse culto de doutrina está no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Nós aqui já oramos presencialmente para o início desse culto. Então, nós vamos direto à exposição da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos recebessem essa palavra com muito amor, com muita consideração, para que o Espírito de Deus continue nos dirigindo em tudo. Vou pedir aqui que os irmãos nos dêem um feedback em relação ao áudio e o vídeo, assim, tanto o Gabriel quanto minha filha poderão me ajudar ajustando se necessário for. Por favor, eu peço também que compartilhem. Aqui minha esposa já compartilhou no grupo do Jabaquara, muito obrigado, excelente. Então vamos lá, Provérbios capítulo 4, quero começar do verso de número 7 e lerei até determinado ponto. Diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Então, quero parar por aqui, vou até esse versículo de número 12, depois nós leremos outros textos também. Quero, nesse começo, lembrar os irmãos que muitas palavras que o Senhor Deus nos trouxe nesses últimos cultos são palavras que nós devemos considerar, guardar em nosso coração para nós praticarmos. A última vez que nós trouxemos a mensagem, que foi no sábado passado, o culto de ceia do Senhor, nós falávamos sobre as portas da eternidade. E falávamos que a eternidade com Cristo passa primeiro pela porta da palavra. Precisamos receber e aceitar a palavra de Deus. Depois, a porta do coração. E depois da porta do coração, nós temos aí a porta estreita, que nós a encontraremos quando andarmos pelo caminho estreito. E eu li naquela oportunidade o verso 23 desse capítulo, você vai se lembrar, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Nós lemos esse texto bíblico porque o coração, como disse, tem uma porta. E essa porta, nós não podemos deixar passar por ela qualquer coisa. Essa porta, a porta do nosso coração, precisa ser um filtro
E só pode passar por ela e entrar no nosso coração aquilo que edifica, aquilo que engrandece o nome do Senhor nosso Deus. E hoje nós estudaremos sobre essas 3 palavrinhas que eu coloquei na chamada do culto de hoje, né? O embaraço leva ao tropeço e o tropeço leva à queda. Essas 3 palavras nós vamos estudar à luz da Bíblia Sagrada. E precisamos estar bastante atentos. Veja só que o salmista Davi, o rei Davi, ensinou o seu filho Salomão no caminho da sabedoria. Podemos observar que os primeiros capítulos de Provérbios, Salomão escreve justamente as palavras que seu pai, Davi, lhe orientava. O capítulo 4 começa: ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. A orientação, o cuidado de um pai, de uma mãe, é algo muito importante a ser considerado. E quando nós chegamos ao versículo 7, Davi vai orientando Salomão em relação à sabedoria. A sabedoria é a coisa principal e ele orienta: adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Aqui está falando da importância da sabedoria e do conhecimento. Nós precisamos ter isto gravado nas tábuas do nosso coração. E se nós fizermos como o versículo 8 está dizendo: exalte a sabedoria, exalte o conhecimento, valorize a sabedoria, valorize o conhecimento, e ela te exaltará, abraçando-a tu, ela te honrará. Então veja que é fundamental nós buscarmos em Deus sabedoria e conhecimento. Para quê? Para que a gente não venha, em hipótese alguma, entrar em embaraços da vida. Que em hipótese alguma a gente venha tropeçar. Em hipótese alguma a gente venha cair. Porque há quedas e quedas. Há quedas que são fáceis de se levantar e continuar andando. Mas há quedas que machucam bastante. Há quedas até que são fatais. Há quedas que matam. E é sobre esses cuidados que nós devemos ter. Seguindo aqui essa palavra, aqui paramos no versículo 12, por elas andando, sabedoria e conhecimento, por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. E se correres, não tropeçarás. Prezados irmãos, tanto os que estão aqui presentes, quanto os que estão nos acompanhando online, e aqueles que assistirão em outra oportunidade, o que vem a ser um embaraço? Pense comigo, você já andou com um tênis com cadarço solto? Quando você anda com tênis e o cadarço ele está desamarrado, está solto, há uma grande probabilidade de nós tropeçarmos no próprio cadarço e disso nós cairmos. O embaraço é tudo aquilo que tira de nós o equilíbrio. Guarde bem isso. O que é o embaraço? Não estou muito preocupado com a língua portuguesa em si, com o que o dicionário traz como explicação. Mas eu quero trazer para nós o que o Espírito Santo de Deus quer nos passar nessa noite. O embaraço é tudo aquilo que tira de nós o equilíbrio. Porque quando nós desequilibramos, a tendência é que nós, infelizmente, venhamos a cair. E esse é um grande perigo. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esse contexto. Salomão vai escrevendo nos versos seguintes:
Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Por quê? Ele traz um conselho aqui ainda. Evita-o, evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, porque isto é um grande embaraço. É só olhar para o Salmo 1, que eu não vou ler agora, mas depois você pode ler o Salmo 1, e nós vamos ver o que representa um embaraço. Evita-o. Olha o versículo 16. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. O verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando há luz, quando há claridade, nós estamos seguros, a ponto de olhar aquilo que pode gerar um embaraço e um tropeço nos nossos passos. Mas quando há trevas, quando há escuridão, quando acaba a energia em casa, quando acaba a energia na rua, nós não sabemos onde nós estamos, por mais que a gente conheça os ambientes de dentro de casa, mas quando acaba a energia, nós vamos andando e tateando nas coisas, para a gente não embaraçar, não tropeçar e também não cair. Mas quando chega a energia, aquela alegria, ufa, que maravilha, agora eu estou vendo tudo de novo. Então tomemos muito cuidado com o que está diante de nós. Nós vemos aqui ainda o verso 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Vejam só, os ímpios não conhecem aquilo em que eles mesmos tropeçam. Indo um pouco adiante, verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Veja aqui, meus prezados irmãos, guarda-as no meio do teu coração. O que é meio do coração? Não é na borda, não é em lugar em que pode sair, não. Quando, inclusive, o salmista escreve, Senhor, escrevi as tuas palavras nas tábuas no meu coração para eu não pecar contra ti. Aqui, Salomão está escrevendo para nós guardarmos a sabedoria, guardarmos o conhecimento da palavra de Deus no meio, lá onde ninguém consegue tocar, se nós estivermos dando valor e tendo cuidado com a porta deste nosso coração. Lá no meio, guarde lá, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, Salomão, ele vai nos orientando dentro daquilo que ele recebeu do seu pai, Davi. Então, eu quero reforçar para você que chegou aí há pouco no trabalho online, nós falaremos aqui sobre o embaraço que gera tropeço e o tropeço que gera queda. Quantas pessoas não andam se embaraçando com as coisas da vida? Vamos lá para a segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aí. Segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo de número 2, alguns versículos, para que a gente possa compreender melhor a exposição dessa palavra. E essa palavra está vindo para o nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus está querendo nos dirigir, nos guardar de queda. E volto a dizer, há quedas e quedas. Há quedas que são fatais. Se nós não atentarmos para a palavra de Deus, nós corremos o risco de queda. Veja, hoje, dia 27, antes de ler aqui 2 Timóteo, que eu pedi para os irmãos abrirem, no dia de hoje, nós postamos lá o verso 12, por exemplo, de Provérbios 27. A pessoa sensata, a pessoa equilibrada, ela vê o perigo e se esconde. Ela vê o perigo e se esconde.
Mas a pessoa insensata, a pessoa desequilibrada, ela vai em frente e acaba mal, porque ela tropeça e cai. Então, nós precisamos de sensatez para a gente ter equilíbrio. É isso que nós precisamos. Lembra de um texto bíblico que fala: aquele que cuida está de em pé, olhe para que não caia. A queda não acontece do nada. Antes da queda tem o embaraço. E depois do embaraço tem o tropeço. E aí que vem a queda. Olha só, capítulo 2 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Tu, pois, meu filho, olha o carinho que o apóstolo São Paulo tinha com Timóteo. Ele tratava como filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça em que há em Cristo Jesus. Nós queremos ficar de pé? Graça de Deus. Nós queremos ficar em pé, precisamos da graça de Deus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, o que diz aqui? Confia-o a homens fiéis, homens, mulheres fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Porque se não houver idoneidade, não há como ensinar. Não há como ensinar. A idoneidade se dá pelo exemplo, pela evidência do testemunho e não pela fala. A idoneidade se dá exatamente pela evidência do testemunho. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha aqui o versículo 4, eu peço encarecidamente que todos nós prestemos atenção. Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem nos alistou para a guerra? O Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus nos alistou para a guerra, nós não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida. O que significa negócio desta vida? Significa negócios feitos pela velha natureza. Negócio desta vida significa os negócios feitos de forma errada. Tudo aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Ninguém que milita se embaraça. Por quê? Porque se embaraçar-se com os negócios dessa vida, vai tropeçar. E se tropeçar, vai cair. E a queda, volto a dizer, ela pode ser fatal. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Versículo 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, essa palavra que eu estou trazendo aos irmãos, e principalmente a mim, ela é fiel, digna de toda aceitação. O Espírito Santo está nos advertindo, porque o Senhor me despertou para falar que há alguém à beira de um precipício, de uma queda, porque já se embaraçou com o negócio dessa vida e está tropeçando, está à beira de cair. E se não ouvir essa palavra, a queda poderá ser fatal. Mas se ouvir essa palavra, há tempo de voltar para o caminho, para desembaraçar o que está embaraçado e não tropeçar mais. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça esta palavra. Ouça essa palavra. Eu recebi essa palavra da parte de Deus, e essa palavra, ela não voltará vazia. Ela fará o que lhe apraz. Só que está dizendo um pouco mais adiante aqui. Quem escutar, que escute. Mas olha só,
versículo 11, olha o que está escrito aqui. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, com Cristo, também com ele viveremos. Com Cristo, com Cristo. Se sofrermos com Cristo, também com ele reinaremos. Porém, se o negarmos, também ele nos negará. Escute bem isso. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando para a igreja. Ninguém vai poder falar que não escutou a chamada para esse culto. Eu não estou preocupado com o horário que nós estamos transmitindo, não estou preocupado com a audiência, que pode ser baixa por conta do horário. Eu estou preocupado que todos assistam e recebam essa palavra da parte de Deus como uma advertência. Porque ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Volto a dizer, o negócio dessa vida são negócios da velha natureza. São negócios impróprios, são negócios errados, são negócios que desagradam a Deus, são negócios que prejudicam o próximo. Deus não está nesse negócio. Qual é a minha militância? Deixa eu perguntar para você que me assiste agora, ou em outro horário, ou você que está presencialmente aqui. Quando você olha para o que eu estou trazendo para vocês, julgue você se o meu testemunho é verdadeiro ou não é. Pode olhar nas minhas mídias sociais e veja o que é que eu tenho falado, o que é que eu tenho transmitido, o que eu tenho pregado. Se eu fui chamado para militar a militância da palavra de Deus, eu preciso militar legitimamente, porque o versículo 5 está dizendo: e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Qual é a nossa militância? Nós estamos sendo militantes em favor de quem? Nós estamos sendo militantes a favor de quem? De quem? Nós precisamos compreender. Por quê? Porque pode gerar um grande embaraço. Eu vou ler aqui agora, Hebreus, capítulo de número 12, que também é bastante conhecido. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nas mídias sociais, todo mundo está vendo todo mundo. Tomemos muito cuidado para isso não ser um embaraço, porque o embaraço em si não é pecado. O embaraço, escute bem, o embaraço em si não é pecado, mas o embaraço leva ao tropeço. E o tropeço leva ao pecado, que o pecado é a queda. Olha o que está escrito aqui em Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Veja, embaraço e o pecado. O embaraço em si não é pecado, como disse. Mas nós devemos estar atentos, porque o embaraço é aquilo que vai nos amarrar, é aquilo que a velha natureza quer, é aquilo que a velha natureza quer executar. Mas o apóstolo São Paulo já nos orientava: já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e façamos o quê? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a militância a qual o Senhor Jesus nos chamou, a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Para não tropeçar? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então vejamos, nós lemos Provérbios, nós lemos Epístola de São Paulo a Timóteo, e agora nós lemos Hebreus, capítulo 12.
são textos importantíssimos para que, primeiro, a gente não se embarace. Embarace com o quê? Com a mentira. Se você não teve a oportunidade de assistir o culto de doutrina de ontem, ministrado pelo pastor Alcides Favro, na nossa igreja sede, está gravado. Está gravado, tanto na página da nossa igreja sede, quanto da nossa página também da ADI Jabaquara. E ele falava sobre o pecado da avareza. Ninguém é avarento da noite para o dia. Tem o embaraço primeiro, depois tem o tropeço, depois chega o pecado. E o pecado Deus reprova. Deus não reprova o pecador, mas o pecado Deus reprova. Desde que o pecador se arrependa. Desde que o pecador, ele queira mudar de vida. O embaraço, o que é o embaraço? É a grosseria. Pessoa grossa, pessoa mal educada, pessoa ignorante, uma pessoa briguenta, uma pessoa que não tem paz. Tudo isso gera um grande tropeço. E esse tropeço gera queda. E é isso que nós devemos estar atentos, tendo cuidado, olhando para a palavra de Deus. Também, no dia de hoje, lá em Provérbios 27, versículo 4, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. O pecado, meus irmãos, ele mata, o pecado destrói, o pecado corrói, o pecado judia, o pecado maltrata. Nós estamos vivendo em um mundo minado. Você sabe o que significa um mundo minado? Você já viu esses campos de guerra, em que os inimigos colocam muitas minas explosivas para que, quando vier o outro exército, eles pisem sobre as minas e, quando pisar, explode, decepa o pé, a perna, quando não tira a vida? Nós estamos vivendo em um mundo minado pelo pecado. E se nós não tomarmos cuidado, é perigoso nós nos embaraçarmos na mina, que ela vai explodir. E aí vai ter tropeço, vai ter queda, vai gerar morte. Eu quero ainda ler um outro texto bíblico importantíssimo, que o apóstolo São Pedro escreve na primeira epístola, no capítulo 2. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, primeira epístola universal do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler aqui também um outro texto. Há amizades, meus irmãos, que são verdadeiros embaraços. Há amizades que são verdadeiros embaraços. Tome cuidado com quem você tem tido amizade. Porque muitas vezes a inveja, ela corrói. Aí por trás vem o elogio. Ai, amigo, ai, amiga, ai, pastor, cuidado com elogio, porque elogio é um grande embaraço. Eu não nasci ontem, meus irmãos, não nasci ontem, acredito que você também não. O elogio é um grande embaraço. Cuidado com tapinhas nas costas. Cuidado com meu pastor, cuidado com não sei quem, cuidado meu amor, cuidado. Vamos abrir os olhos, porque pode ser um grande tropeço que vai gerar uma queda. Já vi e vivi muitas vezes isso que eu estou falando. Mas o apóstolo São Pedro, ele escreve aqui no capítulo 2 da primeira epístola, ele está falando aqui, deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimento, invejas, e todas as murmurações. Tudo isso aqui são embaraços que já levou para o tropeço. Está a um passo do abismo. Deixando, quer se levantar, quer ficar em pé, põe-te em pé que eu falarei contigo. Precisa estar em pé. Põe-te em pé que eu falarei contigo, mas primeiro tem que desamarrar o que está amarrado. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, porque tem muitos falsificados por aí, para que por ele vá descrescendo.
E aí o apóstolo São Pedro vai falando, vou pular aqui uma parte e vou para o versículo de número 8. Olha bem o que está escrito aqui. Vou ler o 7, porque é continuidade. Eu havia marcado aqui o versículo 7. E assim para vós, os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós, olha só, o outro lado da moeda, quem é desobediente está no caminho errado. Quem é malicioso está no caminho errado. Quem é fingido está no caminho errado. Quem engana os outros está no caminho errado. Quem fica murmurando está no lugar errado, está no caminho errado. Está se embaraçando com as coisas dessa vida, com a velha natureza. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha que maravilha, quem está no caminho estreito, quem está no caminho certo. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Adquirido para qual finalidade? Para militar o quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está vivendo nas trevas anda embaraçado, anda tropeçando e está prestes a cair. Mas quem crucificou a velha natureza, quem já crucificou a velha natureza, deixa ela crucificada, deixa ela lá, e deixa a nova natureza tomar conta, para que possamos adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor e servir uns aos outros em amor. Então veja, que aqui está falando sobre a pedra da esquina, que representa Jesus Cristo de Nazaré. Essa pedra, quem recusou, quem rejeita a palavra de Deus, está tropeçando na palavra. E, meus prezados irmãos, tropeçar na palavra significa queda fatal. Queda fatal. Se o Senhor não tiver misericórdia, a queda fatal. Eu não sei se você sabe o que é queda. Eu não estou falando de uma escorregada, não. Eu sei o que é queda. Eu caí de uma laje. Eu bati a cabeça numa quina. Mas eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Por um descuido eu caí, quase morri. Minha cabeça trincou, mas o Senhor teve cuidado de mim. Mas eu estou falando de queda espiritual, não estou falando de queda qualquer, não. Eu sei o que é queda. O que nós estamos trazendo aqui é porque se a queda espiritual acontecer, talvez não tenha outra oportunidade, nós falamos recentemente sobre isso, mas quem está no caminho estreito, se você não assistiu, o culto de domingo passado está gravado, está aí na nossa página, você deve assistir, porque lá está falando de uma mulher viúva que andou pelo caminho estreito, ela entendeu o que o homem de Deus falou com ela, e nós ouvimos em alto e bom som os exemplos dessa mulher, de sua família. Ela tinha paz, ela era uma boa vizinha, ela era obediente, ela era uma mulher temente a Deus e obedeceu à voz do homem de Deus, que pode ser uma mulher de Deus. Quem não escuta a mulher de Deus, quem não escuta o homem de Deus, está embaraçado, está tropeçando e vai cair. O Senhor quer ter misericórdia, o Senhor quer levantar, o Senhor não quer que ninguém caia, o Senhor não quer que ninguém caia. Mas é necessário ouvir, tem que colocar os ouvidos em funcionamento para obedecer a palavra de Deus. O Senhor tem falado.
Eu louvo a Deus por essa igreja aqui no Jabaquara. Estamos há quase 3 meses aqui. Encontramos pela misericórdia de Deus uma igreja sadia espiritualmente. Graças a Deus. Tudo está caminhando dentro das possibilidades, das nossas limitações, está caminhando bem para a glória de Deus, mas eu não me engano com aparência, não. Eu quero trazer a palavra, porque a palavra é que limpa. A aparência pode enganar de um ou de outro, mas se a palavra de Deus está falando, cuidado para não tropeçar na palavra. Cuidado, porque se tropeçar, você está literalmente à beira do abismo. E se porventura chegar a sua senha, não sei o que vai ser da eternidade. Ainda vou para a segunda epístola de São Pedro, do apóstolo São Pedro, cujo assunto nós pregamos em outra oportunidade recente. E eu vou repetir, porque é necessário repetir hoje esta fala. Nós vamos ver aqui o capítulo 1 da segunda epístola do apóstolo São Pedro, eu vou ler primeiro o versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. O outro texto de Timóteo nós falávamos sobre militância. Aqui está falando de eleição. Interessante, tem até um paralelo aí com questões de militância política, mas não quero entrar nessa seara, que pouco me importa isso. O meu negócio é a militância da fé, a militância da palavra de Deus, é a militância do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso que me importa. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. O que significa nunca, jamais tropeçareis? Significa o cuidado, a proteção do Senhor Deus através da sua soberana palavra. Quando falei desse assunto, eu falei do perigo da ociosidade, que é um perigo gigantesco e é uma armadilha, é um embaraço que gera o tropeço e que gera a queda. Se eu voltar aqui o versículo 8 desse mesmo capítulo, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas que estão nos versículos 5, 6 e 7, depois você pode ler, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lembra que Salomão escreveu? Sabedoria e conhecimento são fundamentais para nós não nos embaraçarmos. Está dizendo aqui de novo o apóstolo São Pedro escrevendo, inspirado por Deus. Pois aquele em que não há essas coisas é cego. E o que acontece com uma pessoa cega espiritualmente? Nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, ou seja, vive ainda na velha natureza, vive tropeçando, vive se embaraçando, vive fazendo coisa errada, vive na malícia, vive na ignorância, vive na estupidez. Meus prezados irmãos, a Bíblia nos orienta nós suportarmos uns aos outros em amor. Amor, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Nós não podemos nos embaraçar com essas coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus de forma alguma. Para você que chegou no meio ou depois dessa mensagem, nós lemos no início, Provérbios capítulo 4, quando Davi orientava seu filho Salomão, no versículo 12, por elas andando não se embaraçarão, sabedoria e conhecimento, por elas andando não se embaraçarão os seus passos, e se correres, não tropeçarás, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não devemos entrar na vereda dos ímpios, não. Não, de forma alguma. Nós precisamos, meus irmãos, nesses dias que se aproxima a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Esse arrebatamento vai acontecer e está muito breve de acontecer, porque Jesus Cristo está voltando. A igreja do Senhor Jesus Cristo não são 4 paredes, não. A igreja sou eu e você, que estamos andando pelo caminho estreito, porque Ele está voltando para nos buscar.
Nós não podemos nos embaraçar, meus irmãos, com essas coisas. Nós lemos aqui, poderia ler uma lista muito maior, mas não vou entrar. Eu quero me ater apenas nesses textos que eu li. Agora, por último, na primeira epístola de Pedro, deixando, pois, toda a malícia. Como tem gente maliciosa, querendo prejudicar os outros. Não estão contentes com o trabalho de um nem de outro, nunca está satisfeito. Deixe de lado o engano, porque isso é um embaraço, isso é um tropeço que leva à queda. Deixe o fingimento de lado, o fingimento na frente é maravilha, atrás não. Na frente é meu pastor, atrás não é nada de meu pastor. Isso não é aqui, não, eu estou falando de uma forma geral, viu? Estou entregando a mensagem para quem quiser ouvir, quer seja do Jabaquara ou não, seja de onde for. Deixe de fingimento, Deus não está no fingimento. Ou é ou não é, ou é verdade ou é mentira. Deus não está na mentira, Deus está na verdade. Deixa a inveja de lado. Se alguém está fazendo algo melhor que você, fique quietinho, ore a Deus, se aperfeiçoe para fazer algo melhor. Mas se contente com o que Deus nos deu. Deixa a inveja de lado. Pare de murmurar, pare de reclamar do seu pai, pare de reclamar da sua mãe, pare de murmurar aquilo que o Senhor Deus te deu, porque isso começa em casa, isso começa dentro de casa. O embaraço começa dentro de casa. Sabiam disso? Dentro de casa. Os bons exemplos começam dentro de casa, os maus também. A verdade começa dentro de casa, a mentira também. A prudência começa dentro de casa, a imprudência também. A diligência começa dentro de casa. Começa. Mas a pessoa que não é diligente também aprende dentro de casa. E assim a Bíblia vai nos ensinando. Nós precisamos começar aos fundamentos, resgatar os fundamentos da palavra de Deus e não nos embaraçar com isso, aquilo outro, não. A palavra bíblica doutrinária, meus irmãos, ela é alimento, é comida pesada, é arroz com feijão, feijão com arroz, quando não um prato mais forte ainda, mas coma, tem que comer, é o que tem. Precisamos nos alimentar para que a gente não fique caindo pelos cantos. Porque quem cai pelos cantos é porque está embaraçado. Irmão, minha irmã, eu não sei como está a tua vida espiritual. Eu não sei se porventura você que está me assistindo ou assistindo em outro horário, que nem acompanhando eu estou. Não sei quem está conectado, quem não está. Mas o que eu quero te dizer, não sei como está o teu estado espiritual, se porventura você caiu, se você está sofrendo por alguma coisa que aconteceu, procure entender qual é o embaraço que gerou essa queda, porque é esse embaraço que tem que ser desembaraçado. A hora que ele for desembaraçado, o Espírito de Deus vai te levantar, ele vai te fortalecer de novo e você vai voltar a exaltar o nome do Senhor. Mas procure identificar o embaraço. Não adianta eu pedir oração para a igreja se eu ando embaraçado com a velha natureza. Primeiro eu preciso corrigir a velha natureza, eu preciso colocar a velha natureza na cruz, eu preciso colocar a velha natureza na cruz. Eu preciso encontrar o que está me embaraçando, desembaraçar isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos buscar entender. Se eu ando tropeçando, eu estou tropeçando em quê? Eu estou na luz ou estou nas trevas? O que é que está acontecendo? Nem tudo, meus irmãos, que nós passamos é porque nós plantamos, viu? Há casos e casos, olha para Jó. O que Jó colheu não foi ele que plantou. Então, há sofrimentos e sofrimentos, há dificuldades e dificuldades. É bom nós entendermos isso. É bom nós entendermos isso. Porque está escrito aqui, nós lemos, 2 Timóteo 2:7. Considera o que digo, não é o que eu estou dizendo, é o que o Espírito de Deus está dizendo, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O Senhor nos dará entendimento em tudo. O que é que está me fazendo ficar prostrado? O que é que está me fazendo ficar prostrado? Qual é o fato gerador?
Nós precisamos identificar a causa. Se eu entristeci o meu irmão, se eu magoei o meu irmão, se eu falei palavras impróprias em relação ao meu irmão, é natural que as consequências venham. Por isso eu preciso identificar a causa. E se eu errei, eu preciso me reconciliar com o meu irmão. Eu preciso pedir perdão. Desculpa não é coisa de cristão. Não é. Desculpa é muito diferente de perdão. Quem conhece Jesus, a nova natureza, precisa entender que desculpa é para quem não conhece o Evangelho. Perdão é para quem conhece o Evangelho. Há um abismo entre essas duas palavras. Porque se eu fiz alguma coisa contra você, é natural que as consequências eu tenha que pagar. Porque a lei da semeadura, ela é irrevogável. A lei da semeadura, meus irmãos, ela é implacável. Implacável. Seja com quem for. Plantou, colheu. Por isso que nós estamos trazendo aqui, o Espírito de Deus está falando. Cuidado com o embaraço. Porque o embaraço vai levar ao tropeço. Cuidado com o tropeço, porque ele vai levar à queda. E a palavra de Deus está vindo ao nosso coração porque Jesus nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer nos ajudar em tempo oportuno. É isso que Ele quer. Então guardemos essa palavra, considera o que o Espírito de Deus está falando, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Me lembro como se fosse hoje, irmã Beatriz, que está presente aqui com a gente. Me lembro como se fosse hoje, a irmã trazendo aqui no domingo pela manhã, há um mês e meio atrás, fazendo alusão ao Salmo 51, muito conhecido de todos nós. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmista Davi, hein? Rei Davi. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, eu tenho que saber a causa, eu sei quais são, e eu preciso corrigi-las, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele não começa com o pecado, ele começa com o embaraço. Uma pessoa que fumou sabe quão é difícil suportar o cigarro depois que deixa de fumar, melhor dizendo. Uma pessoa que bebia e pela misericórdia de Deus foi liberto da bebida, sabe quão difícil é suportar essa dificuldade. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Uma pessoa que mentiu e foi liberta da mentira, se não tomar cuidado, volta para a mentira de novo. Um abismo chama outro abismo, meus irmãos, e tudo começa com embaraço. Tudo começa com embaraço. Tropeça, quando menos espera, cai. Ah, mas caí no mesmo pecado. Pois é, porque o embaraço veio. Deixei ser embaraçado por ele. E fui cair. Então que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar lugar em nosso coração. Que haja sensibilidade, porque sensibilidade só tem com vida. Depois que morre não tem sensibilidade nenhuma, mas em vida ainda tem sensibilidade. Olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor Deus nos ajude. Eu termino por aqui essa transmissão. Nós vamos orar ao Senhor Deus agora. Nós vamos orar. Eu darei a bênção apostólica, estamos aqui em pouquíssimo número, imaginava por conta do horário. Como disse, é compreensível. Fizemos um teste para ver como fica. Nós vamos agora orar, dar a bênção apostólica, e aqui depois nós terminaremos presencialmente.
Então, você que nos acompanhou, eu te agradeço. Aqueles irmãos que assistiram em outra oportunidade, assistam, recebam a palavra de Deus, mas tomemos cuidado com o embaraço, com o tropeço e com a queda. Curve a sua cabeça em casa, curve a sua cabeça aqui. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, quero agradecer a Ti, junto com os meus irmãos, que gentilmente, Senhor, nos acompanharam, cultuaram a Ti e receberam essa palavra com temor e com tremor. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor Deus nos ajude, Senhor, que possamos viver sempre dentro da nova criatura e não da velha. Senhor, que possamos verdadeiramente dar testemunhos de pessoas que tenham nascido de novo. Senhor Jesus, ajuda em nossas fraquezas, nos dê força, que o Teu Santo Espírito, Senhor, encontre lugar em nosso coração, para que a gente possa identificar onde estamos nos embaraçando, Senhor, e desembaraçar tudo que está embaraçado, para que a gente não venha tropeçar e, consequentemente, não venha cair. Mas, Senhor, com o Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, todos aqueles que receberem esta palavra, Senhor, que consigam, pela luz que há nela, possa identificar onde está o tropeço, onde está o embaraço, corrigir, se arrepender, pedir perdão, se humilhar, Senhor, e assim o Senhor terá grande misericórdia de nós, como sempre. Nos ajude, Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixo agora a bênção apostólica para todos nós, especialmente para os irmãos que estão na transmissão online. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos podem dizer amém. A transmissão nós estamos terminando agora.